A paz do Senhor, meus queridos, ou como alguém prefere, né? Graça e paz, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio Quimas e eu estou fazendo esse vídeo para o canal Márcio Quimas Adoração, Louvor, Reflexão. E nós estamos dando uma sequência naquilo que nós falamos no último vídeo sobre o voluntarismo. E a gente vamos recapitular um pouco. Estamos usando a base de Romanos capítulo 9, que as pessoas têm tido como pedra no sapato de muita gente, e começamos a tirar essas pedras do sapato. Começamos no vídeo passado, agora nesse próximo vídeo que estamos fazendo agora, e um terceiro que nós vamos fazer mais à frente. Então a gente vê que existe duas visões em relação ao Romanos capítulo 9. Nós temos o voluntarismo e o essencialismo, né? Verificamos que o voluntarismo é alguma coisa que é certa simplesmente porque Deus quer. Ou seja, ele aflige, negligencia arbitrariamente a sua essência imutável de ser amor, de ser justo, bondoso, de ser misericordioso e etc. Ou seja, isso é um exemplo clássico da falácia conhecida como teologismo, que toma um simples princípio teológico e usa como determinador supremo de toda a verdade. Verificamos também que contra o voluntarismo temos o essencialismo, que Deus quer que seja certa porque está de acordo com sua natureza e essência imutável. Ou seja, existe um padrão de certo e errado, e esse padrão é determinado pela essência, pela natureza de Deus. Então a gente vê que Deus ele não pode ir contra isso, porque isso já está estipulado. Então Deus não pode ir de encontro à sua natureza de ser amor, de ser justo. Ele não pode afligir isso, ele não pode mudar isso, porque a sua essência, a sua natureza é imutável. Então a gente verifica que, na verdade, Deus ele é um ser simples. Deus é, né? Ele declara para Moisés, né? E depois Jesus, o eu sou. Deus ele não é composto, ele não tem potencial para mudar, né? Verificamos no vídeo passado que Deus muda não a sua essência, ele muda a atitude em relação ao que o ser humano faz. E isso não é que ele não saiba que vai acontecer, mas ele muda. Nós vemos isso que nós temos na própria Bíblia, mudança. Nós vemos o Antigo Testamento, o Antigo Pacto, e nós vemos um Novo Pacto. Por causa de quê? Por causa da desobediência, Deus instituiu um novo pacto, que é o da graça, que é por meio de Jesus Cristo. Então, a gente verifica também que o essencialismo é aceito por uma maioria. O voluntarismo, existe um grupo seleto que crê nisso, mas a maioria não crê nisso, né? E, então, que o texto de Romanos capítulo 9, ele muda completamente da visão voluntarista e da visão essencialista. Então nós vamos dar agora continuidade ao texto de Romanos capítulo 9. No vídeo passado nós paramos no versículo de número 13. Hoje nós vamos verificar do versículo 14 ao 18. Já no versículo 14 a gente verifica que Paulo ele já apela para a justiça de Deus. Que diremos, pois?
que há injustiça da parte de Deus, de maneira nenhuma. E se a gente for ver essa palavra injustiça no grego, é vika, quer dizer ilegalidade moral, de caráter, de vida ou de atos, no sentido de ofensa. Então, em Lucas, capítulo 18, verso 6, na parábola do juiz iníquo, a gente vê que mesmo o juiz, ele sendo injusto, ele praticou a justiça na petição daquela mulher. Então, se o juiz iníquo praticou a justiça, muito mais Deus vai praticar. Porque a essência dele é ser justo. Então ele não pode ir contra aquilo que ele é. E a gente verifica que esses versículos são usados pelo voluntarista para reforçar a ideia de que Faraó não possui escolha real. Supostamente, quando Deus movesse o coração para cumprir o seu propósito, o Faraó não poderia resistir. Essa é a visão que o voluntarista coloca sobre esse texto, impõe sobre esse texto. E a gente vê que, se nós passarmos um pouco desapercebido, nós vamos até entender isso. Por exemplo, compadecer-me-ei de quem compadecer, terei misericórdia de quem tiver misericórdia. No versículo 15. Isto não depende de quem quer, nem de que corre, mas de Deus, que se compadece. Versículo 16. Sobre Faraó, para isso mesmo te levanto, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Versículo 17. Aí nós vemos, compadecei de quem quer e endurece a quem quer. Versículo 18. Então a gente verifica que se a gente olhar esses textos a grosso modo, sem analisarmos com detalhes, porque a Bíblia, nós precisamos muito mais do que ler, muito mais do que estudar. Jesus disse que nós precisamos examinar. Examinar é muito mais do que ler e estudar. É se aprofundar. Examinar vem da palavra, da raiz de exame, que é o quê? É buscar algo minucioso, para você perceber coisas que aparentemente você não está percebendo. Então, que nós falamos no primeiro vídeo que o Romanos capítulo 4, do capítulo 9, perdão, a partir do versículo número 11, ele fala da soberania de Deus. Está uma evidência clara ali que é da soberania de Deus. E a soberania de Deus só diz respeito a Ele. Ele é soberano e pronto. Mas será que Deus, em relação ao Faraó, endureceu o coração dele arbitrariamente, contrariando a livre escolha dele? Será que Deus foi contra a sua natureza imutável, a sua essência mutável, e escolheu o Faraó? Eu simplesmente vou endurecer o teu coração e acabou, porque eu sou soberano. Quem manda aqui sou eu faço o que eu quero. Será que essa soberania é algo tão negligente assim? Que Deus não olha nenhum parâmetro para tomar uma decisão? Então, para a gente solucionar esse problema, nós temos que voltar ao contexto da história aonde foi falado de Faraó, que foi aonde? No livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Então a gente verifica, nós temos que verificar no capítulo 4, no capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, 10, aí nós vamos descobrir por que Deus agiu assim com Faraó.
Em Êxodo capítulo 4, verso 21, diz assim, ó: E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Então a gente vê que quando Deus pronunciou essas palavras, essa palavra endurecerei está no futuro. Então quando Deus pronunciou essas palavras, o coração de Faraó não tinha sido endurecido por Deus. Porque endurecerei está no futuro, não está no passado e nem no presente. Então nós vamos ver que isso aconteceu algo no futuro, não foi no presente nem no passado. Esse texto é o mesmo de Romanos capítulo 9, 17 e 18, a qual Paulo se refere em Romanos capítulo 9. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? É a pergunta que não quer calar. Por quê? Simplesmente porque ele quis? Simplesmente sem nenhuma razão? Porque ele determinou isso? Ele pré-ordenou isso? Ou teve alguma coisa que fez para que ele endurecesse o coração no futuro? Sabe por que Deus endureceu o coração de Faraó? Porque primeiro ele endureceu o seu próprio coração. A gente vê isso na Bíblia. Em Êxodo capítulo 7, no versículo 14, diz assim, ó: E disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Agora no versículo 14, disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o meu povo. Melhor dizendo, vou ler o 13 e depois o 14. Todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E depois o 14, disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Aí depois, se a gente for mais na frente, no capítulo de número 8, no verso de número 15, vai dizer, ó: Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou o coração endurecido e não ouviu, como o Senhor tinha dito. Aí depois no versículo de número 19, então disseram os magos a Faraó: Isso é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então a gente vê que Deus, ele não endureceu o coração de Faraó simplesmente porque ele quis, ou porque ele determinou, ou porque ele pré-ordenou. Porque primeiro Faraó endureceu o coração. E é o que tem acontecido hoje. Muitos têm endurecido o coração para Deus, para a obra de Deus, para Jesus. E as consequências, elas virão. Não tem jeito. Então, a gente vê que só mais tarde foi que Deus endureceu o coração de Faraó. Sabe quando? Na sexta praga da sarna, das úlceras, né? A gente vê ali que Deus endureceu o coração em Êxodo capítulo 9, verso 12, no capítulo 10, do verso 1, do verso 20 e 27. Então por que Deus disse antes, em Êxodo 4, 21, em Romanos 9, 17 e 18, porque ele é onisciente. O passado, presente e futuro, para Deus, é um presente eterno. Então ele sabe o que vai acontecer. Mas ele não age de uma forma negligente. Ele só endureceu o coração de Faraó depois que o próprio Faraó endureceu o coração dele. Não foi algo sem explicação, sem um fundamento, sem uma base.
Então a gente vê que a misericórdia de Deus que ocasionou o endurecimento do coração do faraó. Porque cada vez que pedia a Moisés para suspender a praga, ele se firmava mais em seu pecado, por aumentar a própria culpa e tornar mais fácil rejeitar a Deus a próxima vez. A cada praga, o coração de Faraó se endureceu cada vez mais. Mas Deus foi dando oportunidades para Faraó. A gente vê isso em todos esses textos que nós falamos aí. Êxodo capítulo 7, verso 13, verso 14, verso 22, capítulo 8, verso 15, verso 19. E a gente vê que a palavra endurecer, em Romanos capítulo 9, a transliteração, né, a pronúncia, explor, que quer dizer tornar obstinado, isento, insensível. Mas a palavra em Êxodo, né, no grego, hazak, tem o sentido de quê? De fortalecer. A gente vê isso, essa mesma palavra em Juízes capítulo 3, no verso 12, Juízes 16, 28. O mesmo também, outro sentido de encorajar. Deuteronômio capítulo 1, no verso 38, no capítulo 3, no verso 28. A gente vê que a questão de endurecer é algo que Deus faz para fortalecer algo que já está forte, encorajar algo que já está encorajado. Então a gente vê que Faraó, ele endurece o coração para Deus e Deus fortalece esse endurecimento, né? Esse mesmo raciocínio se aplica a outros textos que falam de Deus endurecendo uma pessoa para a sua incredulidade. A gente vê isso em João capítulo 12, verso 17. O homem que inicia o endurecimento, não Deus. O próprio Paulo em Romanos capítulo 2, verso 5, assevera: por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Então aquele que endurece o coração para Deus, assim como o Faraó endureceu, ele está acumulando a ira de Deus. E no momento certo, vai vir a recompensa desse endurecimento. Mas se o Faraó ele tivesse sido receptivo à advertência de Deus, com certeza o seu coração não teria sido endurecido por Deus. A gente verifica que o sol que endurece o barro é o mesmo que derrete a cera. Então a gente verifica que Romanos capítulo 9, desse versículo 14 ao versículo que nós falamos 18, na visão do voluntarista, é uma visão errada. É uma visão distorcida da palavra de Deus. E nós não podemos concordar com uma visão distorcida, porque uma visão distorcida já se torna uma heresia. Não vai trazer benefício nenhum para a pessoa. A pessoa ela vai estar crendo numa inverdade e aquilo não vai ter potencial para mudar a vida dela. Entende? Então por isso que nós estamos fazendo esses vídeos, né? Essa série. O próximo vídeo a gente vai terminar, né? Vai ser o último vídeo que nós vamos falar de voluntarismo e essencialismo. E nós vamos finalizar o Romanos capítulo 9. Amém? Então, mais algumas pedrinhas foram tiradas do sapato. Amém? Você que tem gostado desse vídeo, se inscreva lá.
no sininho lá você bota todas para você receber, né? Dá o seu joinha, né? Seu like, comente, compartilhe, que na verdade nós estamos aí para esclarecer muitas dúvidas, né? E estamos aí para acrescentar a todos aqueles que amam, até mesmo aquele que não ama, mas que segue a palavra de Deus, que acompanha a palavra de Deus, para que possa ter o entendimento certo. Amém? Fico com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!